do Senhor Jesus, amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: que bom que você está vivo. Amém, irmão? Tem dois tipos de vida: a vida espiritual e a vida natural. Amém? Tem gente que está morto natural e morto espiritual. Tem gente que está vivo espiritual e vivo no natural. Amém? Eu profetizo que todo mundo aqui está vivo nas duas atmosferas da criação de Deus, no natural e no espiritual. Amém, queridos? Hoje é dia de campanha, na continuação da campanha do fim do vale de Josafá. E a nossa ceia que estamos fazendo semanal para fortalecimento, imunidade espiritual, imunidade também no natural, na nossa saúde. Amém? E tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Amém, meus amados? Então, sem perder tempo, abra a sua Bíblia em 2º livro de Coríntios, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 7. Se o Cristo puder botar para mim ali, o Diácono pode botar para mim no telão, eu agradeço. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Amém? Olha o tema da campanha: o fim do vale. Diga comigo assim: o fim do vale de Josafá. Todo vale tem um começo, um meio e um fim. Eu passo pelo vale, tu passa pelo vale, Josafá passou pelo vale, todo mundo passa pelo vale. Amém? E o vale a qual Josafá se colocou, foi ele que se colocou, pela aliança errada que ele fez com o rei Acabe, pela aliança errada de dar o filho dele como esposo da filha de Jezabel e de Acabe. Automaticamente Deus permite, pela decisão errada dele, ele ir para o vale. Amém? Talvez eu nem li que eu vou pregar ainda, mas Deus pode estar falando contigo. Talvez você está vivendo um vale na tua vida, um vale na tua casa, um vale nas tuas finanças, um vale no teu casamento, um vale no teu ministério, porque você decidiu errado, porque você fez algo que Deus não queria que você fizesse e você foi lá e fez. E Deus permitiu que você fosse ir para onde? Para o vale. Josafá decidiu, agiu errado e Deus permitiu ele chegar no vale. Amém? Então essa noite nós vamos falar o quê? De como nós vamos se comportar, de quando, através das nossas atitudes erradas, fora da direção de Deus, nós nos colocamos e Deus permite nós ir para o vale. Eu quero falar nessa noite de duas coisas que acontecem. Uma, você agir certo e sair do vale porque Deus te tira. Ou a outra, você continua no vale e continua sofrendo porque você continua agindo errado. Amém? Hoje é noite de campanha e nós estamos falando de Josafá. Mas eu quero ler o texto de Paulo, depois você vai entender o que tem a ver uma história com a outra. Quem achou a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 12, 7, pode se colocar de pé, todos em reverência à palavra. Ah, mas o apóstolo tem que pedir para nós: eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, querido. Eu sei. Mas você vai sair daqui fortalecido, sem canseira, amém? E você vai sair daqui revigorado pelo poder da palavra do Senhor. Quando você se esforça de passar por cima da tua carne, Deus te honra, meu irmão. Amém? Então eu vou ler rapidinho, você já vai sentar. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 12, 7 assim: e para que não me exaltaste pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho onde, igreja? Espinho onde? Um espinho na carne. A saber, olha só, vírgula, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse a Jesus a mim, Paulo dizendo, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Feche os olhos agora. Feche os olhos, todo mundo. Só o porteiro e os obreiros ficam de olho aberto. Os intercessores, feche os olhos. Coloca a mão direita no teu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu fiz menção dessa palavra diante dessa campanha profética do fim do vale de Josafá. Eu quero nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha ter liberdade para nos curar, sarar, libertar, meu Pai, para transformar, salvar pelo poder da Tua palavra, que é inefável e jamais volta vazia, Pai. Que a Tua palavra nessa noite venha, meu Pai, agindo e trazendo vida àquilo que não tem mais vida, trazendo esperança àquilo que não tem esperança, trazendo paz àquilo que não tem mais paz, trazendo, meu Pai, a restauração através do poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Pai. Então o Espírito Santo tem a liberdade, Senhor, para falar por cada um de nós nessa noite, começando por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui diante dessa palavra na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está falando, né? Não tinha como ler do 12 até o 10, porque é muito comprido e é uma introdução daquilo que eu quero falar um pouquinho nessa noite, não vou me demorar. Mas se nós começarmos no 12, a gente vai ver que Paulo tem uma visão celestial. Aqui Paulo tem que ter uma experiência com Deus. E aqui fala a visão celestial e o espinho na carne. O que é o espinho na carne? Eu não vou falar do que é o espinho na carne de Paulo, porque tem estudiosos, teólogos, várias pessoas que um diz que é o espinho da carne de Paulo é uma coisa, o outro diz que é outra. Eu acho que o próprio Jesus deixou falou em espinho na carne, não deixou claro isso, para as pessoas ficar tentando adivinhar o que o próprio Cristo permitiu acontecer na vida do maior ganhador de almas, chamado apóstolo Paulo, a qual Jesus disse que ele ia permitir que o diabo viesse esbofetear ele, para que ele não viesse exaltar, e que ele teria que permanecer com esse espinho na carne. Amém? E aqui na palavra que nós lemos, no 7 diz, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Aqui o próprio Paulo falando, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aqui Paulo conta dessa visão e ele fala, aqui ele está falando, por que o Jesus ele vai e permite esse espinho na carne? Porque o que acontece? Jesus ele não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que eu se perca, que você se perca. Ele não queria que Paulo viesse sair e se perder e sair do propósito para qual Deus tinha levantado ele, queridos. Há mais ou menos 2000 anos atrás, como o maior evangelista de todos os tempos. Mas ele era apóstolo, ele era um apóstolo. Quem é apóstolo, ele é evangelista, ele é mestre, ele é pastor, entendeu? Ele exerce os 5 ministérios que Paulo fala em Efésios. Amém, meus queridos? E aqui Paulo vai dizendo que para que ele não viesse se exaltar através das excelências, das revelações que o próprio Senhor dava para ele, ele está dizendo aqui que foi dado para ele um espinho na carne. E o próprio Jesus ele permitiu o quê? Ele está dizendo no 7, permitiu que um mensageiro de Satanás viesse para esbofetear a Paulo, para que ele não viesse o que se exaltar. Imagina, meu irmão, Deus pegar e falar para Satanás e dizer assim: Satanás, desce lá, esbofeteia Mateus, esmaga Mateus, esmaga Rafael, esmaga o Thales, vem cheio de tapa na cara e esmaga. Não é o que eu estou falando, a Bíblia está dizendo que o próprio Cristo permitiu Satanás esbofetear a Paulo, para que ele não viesse se soberbecer, para que ele não viesse sair, irmão Alexandre, do propósito para qual Deus tinha chamado ele. Amém? Então
Então o espinho na carne de Paulo foi permitido por Deus porque ele tinha uma fraqueza. Muitas coisas nós passamos, eu e você, porque Deus permite o diabo vir nos tratar para nós não se perder. E muitas vezes a gente se assusta e diz: o que está acontecendo comigo? É por causa da tua fraqueza. Deus permitiu essa situação acontecer, porque você vai entender pela palavra que eu estou falando agora. Olha o que diz. Isso tudo era para que Paulo não viesse que se exaltar. Versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Então Jesus fala para ele assim: eu vou mandar uma mensagem para o diabo, ele descer e te esbofetear. E eu creio que Paulo se apavorou e ele falou: não, peraí, antes que aconteça eu vou orar, eu vou pedir para Deus me guardar disso, para que Deus me cure ou me tire esse espinho na minha carne, para que eu não sofra. Irmão, você sabe, tem noção quem que era Paulo? O lenço de Paulo curava. O lenço. Pessoas encostavam no lenço e esse aqui saiu curado. Paralítico levantava, cego enxergava. De tanto de Deus que aquele homem era. Ele não era perfeito como eu não sou e você também não é. Você está entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz que 3 vezes ele vai em oração e ele ora para que Deus viesse livrar ele daquele MMA com Satanás, daquela consequência que iria permanecer na vida dele por permissão de Deus, para que ele não viesse se perder. Eu abro um parênteses e falo para você, e te ensino pela palavra nessa noite. Tem coisas na minha e na tua vida que nós vamos passar por permissão de Deus, para que nós não venhamos nos desviar. Muitas vezes nós vamos ter que apanhar. Olha para mim aqui. Nós vamos apanhar do diabo com permissão de Deus, mas isso não é o teu fim, é o começo. O teu fim seria se Deus não olhasse mais por ti e não permitisse mais algo acontecer na tua vida para te forjar, para te moldar, para que a promessa de Deus viesse se cumprir na tua vida. Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Paulo. Levanta a mão que eu quero profetizar. Da mesma forma que Deus tinha uma promessa na vida de Paulo, eu profetizo nessa noite que Ele também tem na tua vida uma promessa, e essa promessa não é de homens, essa promessa é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem crê nessa promessa? Meu irmão, e da mesma forma, chama até ele para dentro lá, pode chamar até ele para dentro da igreja. Pode alguém dizer lá para ele vir para dentro da igreja. Hora do culto não é para ir para a rua. Da mesma forma, queridos, que Deus permite algo, irmão Mateus, não vai acontecer. Aleluia, o dia mal vai vir para quem? Para todo mundo, meus irmãos. Para todo mundo vai vir o dia mal, mas não é o fim. O que Davi falou? Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei espanto algum.
Entenda o que eu vou falar. Em qualquer área da tua vida que você possa estar passando, que para você acha que é o fim. Como Josafá chegou o momento, ele pensou, agora é o fim. Agora 3 exércitos grandes estão vindo contra mim, e agora é o fim. Primeiro Deus livra ele, Deus dá uma chance para ele. O Espírito Santo vai dizer agora, Deus tem dado chance para pessoas aqui. Sabe por que Deus dá chance? Deu para Josafá e quer dar chance para pessoas aqui? Porque Deus tem uma promessa, porque Deus quer que você, através desse livramento e uma chance que Ele está te dando, para que você venha fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. O que Josafá fez? Vão me atacar. Está vindo, não sei quantas vezes mais, agora não lembro mais, mas era 3 exércitos, mas em quantidade a gente não tem nem noção, mas era muita gente que o exército ele não ia conseguir. Não ia conseguir prevalecer, não ia conseguir vencer, aleluia, naquela guerra no natural. No natural ele não ia conseguir vencer. O que aconteceu? Deus deu uma chance, livrou ele lá quando Acabe foi morto, sim ou não? Quem é que está na campanha vindo aqui que já foi pregado? Lá na guerra que ele foi, Deus não querendo, ele foi com o rei Acabe. Ele foi para uma guerra e Deus falou que Acabe ia morrer, e acharam que ele era o Acabe e foram matar ele, e Deus livrou ele. Deus deu o que? Uma chance para Josafá, e Josafá entendeu a chance a qual Deus tinha dado para ele. Evangelista Carlos, ele entendeu, Deus o livrou, e ele voltou para casa, ele voltou para o palácio, e lá no palácio veio a notícia que ele ia ser atacado e ia ser consumido, porque a desvantagem era muito grande. Talvez você está numa situação que é assim, você não vê mais solução. Ei, deixa eu te dizer, eu vou lembrar de novo, Deus te deu uma chance. Aproveite a chance que Deus está te dando. Não erre de novo, porque pode ser fatal. Pode ser fatal. E o que aconteceu? Quando ele fica sabendo, vem o mensageiro dizer, ó, nós visualizamos, estão vindo com força máxima, vão acabar com tudo. O que o rei fez? É isso que você tem que entender. Esse é o tema-chave dessa noite. Quando vem algo sobre a tua vida que você acha que você não vai conseguir, que você não consegue sair daquela situação, tem 2 coisas. Primeiro, eu vou falar primeiro, você pode agir que nem Josafá agiu. Ele agiu certo, da maneira correta. Ele confiou em quem? Em Deus. Ele fez o que Deus esperava que ele viesse fazer. O que Josafá faz naquela situação? Ele se desespera. Eu creio que ele teve medo, sim, muito medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Ele ficou meio com medo. A gente pode ter medo, a gente não pode ficar apavorado na luta, na prova, no vale. Eu vou falar de novo. Você pode ter medo da situação que você está passando, mas você não pode ficar apavorado, porque o pavor pode te matar. No natural ele sabia que ia ser fatal, mas o que ele fez? Josafá agiu certo, ele foi, e a Bíblia diz que, se eu não me engano, a Bíblia diz que ele foi pro templo, pro pátio do templo, pátio da igreja. E ele foi, e ele usou a palavra com Deus, disse, ei Senhor, o Senhor fez uma promessa sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre o meu reinado. Eu sou fiel contigo, eu errei, mas o Senhor me deu uma chance, então eu estou aqui para te clamar, para te lembrar da promessa que o Senhor tem na minha vida, de te lembrar da promessa que o Senhor tem na minha casa. Senhor, está aqui, ó, a promessa está aqui, eu sou teu servo, tenha misericórdia de mim. E Deus, ele ouve a petição, Deus ouve a oração do rei Josafá. E Josafá ele pega o que? Ele age. O que Josafá faz? Ele age. Eu estou falando agora da decisão correta, eu já vou chegar na outra. Ele agiu por fé, ele entendeu, ele valorizou, ele pegou com as 2 mãos a oportunidade que Deus estava dando para ele, de ele fazer agora. Ele tinha errado, amém, meu irmão? O cair do homem e o levantar de Deus.
E Josafá falou assim: não, é a minha chance. E ele pega, meu irmão, através dos olhos da fé. Qual olhos? Fé. Fé. O que é a verdadeira fé? Hebreus 10 ou 11 fala, se não me engano, 11 fala que a verdadeira fé a gente não vê, mas a gente espera que vai acontecer. Sabe o que é fé? É Deus falar que vai acontecer e você não vê o que, você não está enxergando o que Deus vai fazer, mas você crê e tem certeza que Ele vai fazer. É o teu caso, aquele chão que nós falávamos de tarde aqui na igreja. Tu crê, liberado na palavra, tomou posse. Aos olhos naturais, todo mundo diz: não vai acontecer. É isso, né, Jean? Ah, tu está ligado nisso, naquilo. Deixa falar. Amém? Depois vai ter que ficar de pé para contemplar o que é o hino da vitória. Você cantando o hino da vitória, se você decidir certo na tua vida. E Josafá vai e reúne o que é um jejum coletivo na cidade. E ele põe o povo a jejuar. 3 dias, né? 3 dias, meu irmão, o povo todo fechado com a boca, todo mundo fechado. Então o que Josafá faz? Ele se aproxima de Deus, ele depende de Deus, ele quer sair da situação que você se encontra. Eu não sei a situação que você se encontra, mas Deus sabe. E nessa noite você está recebendo uma receita de como fazer para você sair desse vale a qual você se colocou e Deus permitiu. Eu estou falando da primeira, da decisão certa, sim ou não? Quem está entendendo, está compreendendo o que eu estou pregando. A Bíblia diz que eles jejuam 3 dias. E aquele exército estava vindo. E Deus fala aqui para ele: agora tu pega e vai pro vale. Vai para onde? Pega o exército e vai pro vale. Mas Deus sabia o que ia acontecer. Deus sempre sabe o fim da história. Deus sempre sabe o fim do filme, o fim da série. Deus sempre sabe, porque é Ele que estava escrevendo aquele capítulo. Era Ele que estava escrevendo aquela cena de Josafá. Por que Deus estava escrevendo a cena de Josafá? Porque Josafá confiou em Deus. Josafá buscou em quem? Em Deus. Josafá jejuou 3 dias para Deus livrar ele daquilo que ele não podia se livrar. E a Bíblia diz, já vou voltar para Paulo. A Bíblia diz que quando eles chegam no vale para guerrear, eles achavam que eles iam ter que puxar a espada. Chegaram no vale, Deus confundiu todos os 3 exércitos. Foi Mateus que eles não precisaram nem guerrear, só juntar os corpos, porque os 3 exércitos que vieram atacar ele se mataram. Porque Deus ele foi porque Josafá decidiu fazer aquilo que era certo. Amém? Primeiro exemplo de quem faz o que Deus espera que você faça, que eu faça. Segundo exemplo errado, que a maioria das pessoas nos nossos dias de hoje, dentro da igreja, fazem. A pessoa é a pessoa da legalidade, a pessoa vai para o vale. Deus permite que a pessoa vá para o vale, porque Deus precisa tratar ela no vale. Ei, deixa eu te falar, o tratamento é no vale, o tratamento é no deserto, o tratamento é no vale da sombra da morte. Sempre o tratamento vai ser, meu irmão, num lugar que você vai ser completamente dependente de Deus. Não vai ser quando está tudo bem, vai ser no vale. Amém? Vai ser no vale. E acontece o quê? Daí você chega no vale, e daí vem aquele recado, ó. Daí vem o mensageiro do diabo e diz assim, ó: porque tu deu a brecha para ti não se perder, para ti não se exaltar, para ti permanecer na minha presença, e eu vou permitir que o inimigo venha e prevaleça na tua vida. Amém? E daí a pessoa vai, segundo exemplo, ela se desespera, ela fica com medo, mas ela não ficou só com medo, ela teve um pavor, irmãos. Ela ficou apavorada. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ela começa o quê? Continuar fazendo aquilo que ela fez no começo, que era errar, que era da legalidade, que é abrir a porta. Entendeu? Em vez de agora a pessoa, o que ela
Não, eu vou fazer assim. Não é do jeito a qual o apóstolo e a apóstola me falaram, conselharam através do Espírito, na palavra. E a pessoa, não, eu não vou fazer aquilo que eles me falaram, aquilo que Deus está me pedindo. Não, eu vou fazer do meu jeito. E vai, e o vale não acaba. Daí Deus permitiu o quê? 3 exércitos vir contra Josafá. Quem está entendendo os 2 exemplos que eu falei? Primeiro, no vale você busca em Deus e Deus te tira. Segundo exemplo, você vai para o vale através da tua decisão errada. E lá você continua errando. E Deus permite o diabo vir porque a pessoa não quis se arrepender e se colocar na presença de Deus novamente. Quem entendeu? Vamos voltar para 2 Coríntios agora. Então Paulo ele ora 3 vezes ao Senhor para que Deus desviasse de mim o mensageiro do diabo. Versículo 9. Agora eu cheguei no que eu queria, onde Deus direcionou e disse: Paulo ele conta a história, fala com Deus, com Jesus. E agora é o Jesus, na minha Bíblia está escrito em vermelho, é o Jesus respondendo para Paulo e disse, quando Paulo ora, eu vou recapitular para você entender, no 8 ele ora, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, Jesus, para que se desviasse de mim, e disse-lhe Jesus para Paulo, escute só, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Jesus disse para ele, Paulo? Tu erra, tu tem esse problema, mas a minha graça te basta. O que Jesus está querendo dizer para Paulo, querido? Ei, não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é merecedor ser quem eu te chamei para você ser, não é por merecimento, é pela graça. Então a minha graça é o bastante para a tua vida, Paulo. Se você entendeu que a minha graça aceitar e tomar posse da minha graça vai bastar na tua vida. É isso que Jesus estava querendo dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entenda, por que o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Josafá? Josafá ganhou a guerra no poder de quem? Dele, do exército dele? Sim ou não? No poder de Deus. E esse poder se aperfeiçoou onde? Na fraqueza dele. Mas aqui está a chave. Escuta só. Quando ele erra, ele reconhece o erro. Sabe quando que é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, no nosso erro? Quando nós erramos e consertamos o nosso erro. Daí o poder de Deus vem sobre nós. E é isso que Jesus está dizendo para Paulo, o meu poder virá sobre a tua vida e se aperfeiçoará na tua fraqueza quando tu for dependente de mim. Aleluia. Essa é a chave. Daí outros que não têm revelação da palavra dizem, não, então eu posso errar, eu vou fraquejar e o poder de Deus virá sobre a minha vida. Não é bem assim. Ele virá só se nós entender a palavra pela revelação profética da palavra. Quando Jesus está querendo dizer, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. E olha o que agora Paulo está dizendo para Jesus, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele está querendo dizer, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu sou dependente de Deus. Quando eu errar, eu vou ser dependente dele, eu vou pedir perdão para ele, eu vou me aproximar dele, e pela
que Paulo está dizendo aqui? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele não murmurava, irmão. Meu irmão, esse cara foi preso. Ele era açoitado em praça pública, irmão Alexandre, por pregar a palavra de Cristo. Ele era preso, meu irmão. Se levantavam contra ele. O que ele perseguia os cristãos depois que ele se converteu? Todo mundo que perseguia os cristãos como ele perseguia ele. E pensa num cara que abriu igreja na Europa inteira, na Ásia inteira. A Bíblia diz que ele foi o maior ganhador de almas da Bíblia. Sabe por que Jesus levantou Paulo? Para pregar para os gentios. Sabe quem é gentil? Eu e você. Pedro disse não. Pedro não entendeu o que Jesus disse. E Pedro disse: não, eu vou pregar para os judeus. Jesus falou: tu vai pregar para os judeus? Então eu vou levantar outro. Porque eu morri pelo mundo, tudo. Eu morri pelo pecado do mundo inteiro. Então eu levanto, eu mudo o nome desse cara, não é mais Saulo, agora é Paulo. Vou ter que botar um espinho na carne porque eu conheço o coração dele, para ele não se perder, mas eu farei dele um instrumento nas minhas mãos. E por isso que Paulo falou para Jesus aqui, ó. Ele falou: de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou saber qual é a minha fraqueza, aleluia, eu vou ficar firme, eu vou aguentar o espinho, para que em mim habite o poder de Cristo. Então quando você que sabe a tua fraqueza, eu sei a minha, tu sabe a tua, todo mundo tem. Tem gente que quer olhar para a fraqueza do outro, quer julgar. Ah, mas o fulano é assim, é assado, é cozido, temperado dessa forma e age assim. E você? Todo mundo tem fraqueza, irmão. A hora que nós for perfeito, Deus nos recorda. Vou falar de novo: a hora que você for perfeito na terra, Deus nos recorda. O homem Paulo, chamado Paulo de Tarso, ele foi o maior ganhador de alma na Bíblia. E ele tinha um espinho na carne, que Deus permitiu. Quando ele ia se exaltar, eu creio que nem a cor, tipo um espinhozinho, que nem a coroa que botaram em Jesus lá. Jesus só apertava um pouquinho na carne dele. Opa, tem que parar, tem que me voltar para o Senhor. Assim é eu e você. Eu creio que todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos de um espinho na carne. Porque eu tenho certeza que Jesus permite muitas vezes o diabo vir e nos esbofetear, meu irmão. Nós apanhar do diabo, para nós entender que sem Jesus nós não somos nada. Que o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, sim, quando você entender que você é dependente 100% do Senhor. Em todas as áreas da tua vida. Tem gente que é espiritual só para vir para o culto. Não, eu vou para a igreja. Chega na igreja, é espiritual na igreja, mas não é no trabalho, não é na escola, não é em outros lugares. Amém, queridos? Você não é perfeito, eu também não sou. Mas sabe o que significa cristão? Quem sabe? O significado de cristão significa pequenos cristos, pequenos representantes de Cristo na terra. Sabe por que as pessoas que não servem a Deus olham para você? Quando você erra uma coisinha só e diz: viu? Tu não pode fazer isso porque é da igreja. Quem já passou por isso? Tu não pode brigar com a tua esposa na igreja. Quem disse que não vai ter briga? Quem disse que não vai ter? Vai! Às vezes o pau vai pegar na casa de nós, cara. Na casa de todo mundo pega. Entendeu, irmão? É normal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, Ele nos molda e nos purifica a cada dia. Saia
num vale mais profundo ainda. É forte essa palavra, mas ela é de Deus para a tua vida. Jesus te ama, Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia! Para finalizar no 10, olha o que Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você precisa entender isso, que se eu leio e você ficar só tentando que eu te explique, você precisa entender a revelação. Olha o que ele falou depois que ele entendeu a fraqueza dele, a permissão do espinho na carne dele. Olha o que ele falou: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. O que será que Paulo está dizendo? Que depois que ele entendeu, ele passou a ter prazer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque ele entendeu que Jesus não ia tirar o espinho da carne dele. Ele falou: então tá, quando apertar o espinho e doer, é sinal que eu tenho que voltar, me arrepender e me colocar novamente, para que eu não venha me exaltar, para que eu não me perca. Daí ele entendeu isso. E ele falou: agora eu sei, eu aprendi. E aprendeu. O que aconteceu com Paulo? Por que ele foi tão bem sucedido no ministério dele? Porque ele entendeu isso. A Bíblia fala que ele orou 3 vezes para Deus desviar dele aquele MMA do diabo na cara dele, o espinho na cara dele. 3 vezes ele orou, mas não fala que Paulo continuou questionando a Deus. Ele aceitou, e ele viu, e ele entendeu que era necessário Deus deixar aquilo ali, para que ele não viesse se perder. Tem coisa na tua vida que Deus vai permitir. Sabe por quê, irmãos? Uma vez me perguntaram: apóstolo, eu era pastor, né? Pastor, por que na igreja tem pessoas que não tem nada, é pobre, mas serve a Deus, e tem aquelas pessoas que são abençoadas, que tem muito dinheiro? Por quê? E na época eu falei assim: agora como eu explico isso? Como eu vou explicar por quê, meu irmão? Porque tem gente, estou falando agora da parte financeira, tem gente que, se Deus dá um pouquinho mais, ele vai se exaltar, vai querer ser a última Coca-Cola do deserto, vai se perder, daí Deus não dá nada. Deus deixa assim, ó: feijão, arroz e ovo, feijão, arroz e um bife. Quando se ensoberbece, volta o ovo. Estou dando um exemplo. Quem está entendendo o exemplo que eu estou dando? Porque Deus não pode acrescentar mais na finança da pessoa. Por quê? Porque ela pode se perder. Então, para não se perder, ela fica assim. Daí aquela pessoa visionária, que não se vende, não se corrompe, aleluia, que Deus dá. Quanto mais Deus dá, mais ela investe no reino. Quanto mais Deus dá, mais ela semeia, e mais Deus honra ela. Daí está respondido. Administração financeira também, com direção de Deus. Semana eu estava enojado, vou dar uma honra à glória do Senhor Jesus, mas eu vou glorificar Deus pela vida da minha esposa. A apóstola tem o dom de administrar, eu tenho. Eu administrei a igreja no começo até 3 anos, eu acho, né? Sim, ó. Primeiro ano eu não pagava muito aluguel, depois pagava aluguel eu ficava preocupado. Ela falou: tem que comprar umas coisas, não sei o que, eu falei: se nós comprar agora, vai faltar para aluguel, então não pode. Eu não agia por fé, porque eu não tinha dom de administração. E eu estava lá em Lajado, depois do culto que eu preguei sexta lá em Lajado, eu fui para a casa do apóstolo Nair, nós jantamos, conversamos até 2:30 da manhã, quase 3 horas da manhã, e ela começou a testemunhar da forma que a gente sabe que ela administra, né? E a igreja lá, ela pode ser alugada, isso aqui, mas a apóstola Nair, ela vive a prosperidade na vida dela. E eu lembrei da apóstola Sheila, que ela tem essa mesma unção e o dom para administrar. Amém? E a Bíblia diz que o dom e a unção ela é transferível. Se você não sabe administrar o teu dinheiro, procura ela, que ela vai te aconselhar, ela vai impartir a unção de administração e o dom de administração sobre a tua vida.
Só que você vai ter que daí obedecer a direção de Deus, porque é isso que ela faz. Tem dia que a gente vai no mercado, agora eu entendo, no começo não entendia não. Eu sabia que não tinha muito dinheiro, e ela botava no carrinho, botava no carrinho, botava no carrinho. Eu falei, o que está acontecendo? Entrou um dinheiro, eu não sei. Chegava na hora de passar as coisas, isso vai, isso não vai, não vai, não vai, vai. Que é isso? Sabe o que é? O Espírito Santo dizendo, isso vai, isso não vai, isso não vai, isso não vai, não vai, não vai, isso vai. Direção de Deus, obediência a Deus. Amém? Nós vivemos a prosperidade de Deus na nossa vida, irmão. A Bíblia diz que Deus cuida das plantas, Deus cuida dos pássaros. Sim ou não? Quem já leu essa passagem? Quando você se move por fé, pela graça e na obediência de Deus, Deus cuida de você. Deixa eu falar uma coisa, eu vou entregar algo aqui. Você que se mata trabalhando, tem um recado para você. Você nunca vai ficar trabalhando, nunca vai ficar rico trabalhando um monte. Você vai se afastar cada vez mais de Deus. Apóstolo, então como é que eu vou conquistar alguma coisa? Obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus. Sabe quando foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida? Quem quer saber? Quando eu vim morar em Cachoeira por fé, nos primeiros 6 anos. Ganhava 5, 6 mil limpo. Eu contava, as pessoas diziam, é mentira. Tem caderno de dízimo que eu dava das rapaduras até hoje. Eu vendia 700 rapaduras por semana, eu trabalhava 5 horas por dia e trabalhava no final de semana evangelizando no mar. Eu chegava a vender 11 a 11 mil e pouco de rapadura sozinho por mês, trabalhando pouco. Por quê? Porque a gente entrou na vontade de Deus e obedecia a Deus e era fiel com Deus. Tu viu que como Deus começou a levar para o outro lado agora a pregação? Sabe por que o Espírito Santo está me falando aqui? Que tem pessoas que precisam se organizar, refazer a sua vida com Deus, colocando Deus em primeiro lugar da tua vida para que você venha ser bem sucedido em todas as áreas. Hoje foi um dia, irmão, que eu fui aqui, fui ali, tal. E a apóstola falou, hoje a gente comentou, né? Hoje de manhã, ontem a gente falou que eu ia pregar, né? Mas não via nada para mim pregar. Eu falei, pois, e ela citou esse versículo aqui. E Deus continua não me dando nada nesse dia. Eu falei, ela falou assim, Deus te deu alguma coisa para a campanha? Sim ou não? Tomando um cafezinho antes. Alguém olhando para ela, não deu nada. Por quê, irmão? Porque eu sou dependente de Deus para entregar para ti algo. Não vem de mim o que eu falo aqui, vem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falou que ia nos enviar e ia colocar na nossa boca as palavras dele. E você não precisa de palavra de Rafael de Cheira aqui. Você precisa da palavra do Senhor. Você precisa da palavra revelada do Espírito para a tua vida. Se você praticar, te prepara para você ser bem sucedido em todas as áreas da tua vida. Se coloque de pé. Eu que sinto prazer nas fraquezas. Olha o que Paulo vai dizendo. Ele sentia prazer nas fraquezas. Olha o que ele vai dizendo. Nas injúrias, nas necessidades que ele passava, ele tinha prazer, irmão. Aleluia. Olha só. Nas perseguições, Paulo tinha prazer. Nas angústias, ele tinha prazer. Tudo por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Você entendeu? Eu tenho que te explicar esse versículo. Então deixa eu te explicar. A apóstola falou para mim hoje, eu não sei o que, tu tem um jeito de pregar e eu queria ter essas. Ela se prepara antes, mas comigo é tudo na hora, irmão. Leia a palavra e a revelação. E eu quero te explicar esse versículo aqui, ó. Olha aqui que eu vou te falar. Eu vou ler de novo para você, ó. Ele está dizendo que ele sente prazer o quê? Na fraqueza dele. Ó, nas injúrias que se levantam contra ele, nas necessidades que ele passava, porque chegou uma época da vida de Paulo que ele diz assim, ó, eu sei viver com muito. Aí chama, Paulo diz assim, ó, eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco.
com nada. Amém? E tudo ele tinha prazer. Aqui está dizendo, ó, nas necessidades ele tinha prazer. Quando se levantavam contra a vida dele, glória a Deus! Aleluia! Estão se levantando contra a vida, dá glória a Deus! Aleluia! Sinal que você está incomodando o diabo e está agradando a Deus. Graças a Deus por essa igreja. Meu irmão, quando começa uma perseguição, outro dia nós estávamos falando, que coisa! Começa uma, vem a outra. E eu aprendi a ter prazer quando começa a perseguição. Antigamente eu me incomodava, o Pedrão já soltava, pegava a espada e pensava, vamos atrás, vamos resolver esse negócio aí. Agora não, meu irmão, eu entendo. Jesus, o Senhor foi perseguido, o Senhor foi caluniado. Paulo era preso em praça pública, chicotado, ia para o cárcere com Silas, Paulo e Silas na prisão. Lá eles adoravam, Deus mandava um anjo. O anjo estourava a porta da prisão e ele saiu dando glória e pregando a palavra. E aqui Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas perseguições e também nas angústias. Quem sente angústia aqui? Quem é perseguido aqui? Quem muitas vezes passa por necessidade aqui? Ei, irmão, isso tudo é de Deus. Isso tudo é permissão de Deus para te forjar, para te lapidar. Ei, irmão, o ouro, quanto mais tu trata o ouro que mais vale é o ouro que mais fica no processo para ser o mais valioso. Assim é Deus na tua vida. Assim é Deus na tua casa, assim é Deus no teu ministério, assim é Deus na tua família, assim é Deus te moldando, te preparando pro grande dele na tua vida. E para finalizar, o que Paulo fala? Em tudo isso eu sinto prazer. Por quê? Agora pega esse manto aqui. Por que ele sentia prazer? Ó, porque ele entendeu. Porque quando eu estou fraco, aí então eu sou. Na força de Mateus? Não, de Deus sobre o Mateus. Na força de Cristo sobre o Alexandre. Na força de Cristo sobre o Thales. Amém? Quando na fraqueza do Thales, na fraqueza do Alexandre, na fraqueza do Rafael, ali eles reconhecem a fraqueza, eles pedem perdão a Deus, se aproximam de Deus. E Deus vai o quê? Faz deles homens fortes, mulheres fortes, cheias do Espírito Santo, preparadas, vaso de honra, idôneo, santificado, separado nas mãos do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado acima de tudo e de todos. Aleluia. Fecha os teus olhos e repita comigo assim bem forte. Por quê? Não, muito baixo. Tem que ser mais forte. Diz por quê? Bate no teu peito. Por quê? Quando eu estou fraco, então eu sou forte em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda Jesus bem forte nessa hora. Fecha teus olhos agora, fecha os olhos. Pode adorar o Senhor, irmão. Fecha os olhos, meu irmão. Levanta a tua mão de olho fechado.